E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor Sintra e, conforme prometido, a gente vai continuar aqui a analisar questões aplicadas pela Banca Fundação Carlos Chagas em 2022. Mais especificamente, aqui a gente vai analisar provas que foram aplicadas ali dentro do concurso da Cefaz do Amapá, Cefaz do Amapá. Aqui a gente vai analisar uma questão sobre o CPC 08, que trata aí dos custos de transação incorridos numa captação de recursos, né? A gente viu uma questão ontem, hoje a gente vai ver mais uma questão para você perceber que realmente ela sempre repete as mesmas questões. Por isso que é importante que você domine todos esses temas, porque se você não dominar, o seu concorrente vai. Antes de analisar a questão, deixe seu like, aproveite para se inscrever no canal e clicar no sininho e com isso receber as notificações das próximas postagens. Então vamos para a questão, vamos lá, olha aí, ó, questão muito semelhante à de ontem, né? Só que essa aqui foi cobrada na prova de fiscal e não na prova de auditor fiscal. São dois cargos que a gente tem lá. Veja lá, praticamente a mesma questão, hein? Olha lá. No dia 1 de janeiro de 2021, uma empresa obteve um empréstimo no valor de 10 milhões de reais com as seguintes características: prazo total 5 anos, taxa de juros que eu contratei junto ao banco 9,1% ao ano, pagamento do principal e dos juros eu vou pagar então tudo de uma só vez em 5 anos. Para a obtenção do empréstimo, a empresa incorreu nos tais custos de transação de 400 mil reais, pagos na data da obtenção do empréstimo, ou seja, captei 10 milhões, mas tive que pagar 400, então a captação líquida aqui foi de 9 milhões e 600 mil reais, não é? E com isso, veja que a taxa efetiva acaba sendo um pouco maior do que a taxa contratada, é claro, porque eu captei não 10 milhões e sim 9.600, foi para 10% ao ano, portanto. Bom, olha só o que ele está pedindo: o valor dos encargos financeiros decorrentes desse empréstimo, questão idêntica anterior, portanto, até nesse ponto, e ele também pede outra coisa: qual que é o valor contábil desse empréstimo apresentado no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021. Então, olha só, na questão anterior, eu fiz a análise bem objetiva para você aceitar a questão. Aqui eu vou ter uma outra abordagem para você entender esse conceito. Consegue aceitar a questão sem entender? Consegue. Através da receitinha de bolo você consegue aceitar. Mas aqui a gente vai ter uma abordagem um pouquinho diferente, só para que você entenda o conceito. Primeiro, vou resolver de maneira objetiva. Então, sem entender absolutamente nada, você vai aceitar a questão através da receitinha de bolo. E na sequência, para quem quiser aprender, eu faço aqui a análise detalhada com os lançamentos contábeis inerentes aqui a esses dados. Pode ser? Então vamos lá. Lembra a receitinha de bolo? Primeiro passo, calcular o valor de captação líquido. Fácil. Captei 10 milhões, tive que pagar 400 mil reais, valor de captação líquido 9 milhões e 600 mil reais. Então vamos lá. Primeiro passo, calcula o valor de captação líquido. Então é 10 milhões de reais que eu captei, mas para captar isso eu tive que pagar 400 mil reais. Ora, portanto, o impacto líquido na minha conta bancária e, consequentemente, o impacto líquido no passivo, no momento do reconhecimento inicial, é de 9 milhões e 600 mil reais. 9 milhões e 600 mil reais. Beleza? Captei 10, tive que pagar 400. 9 milhões e 600 mil reais vai ser o impacto no ativo e no passivo. Segundo passo, talvez a gente até já mate a questão, cálculo dos encargos financeiros. Lembra como é que é? Pega aqui, ó. Se você perdeu o vídeo anterior, pega a taxa efetiva e multiplica pelo valor de captação líquido. Qual que é a taxa efetiva? Ele falou, olha, taxa efetiva é de 10% ao ano. Então, 10% ao ano vezes 9.600. E com isso, você chega aos encargos financeiros de 960 mil reais. E veja que com isso você já mata. Alternativa A é a única possível alternativa A. Vamos confirmá-la? Vamos confirmar. Na hora da prova você já vai para a próxima, né? Mas aqui a gente vai confirmá-la através da análise do passivo, né? Então olha só, esse valor apresentado aí no passivo. Como é que eu chego nesse valor apresentado no passivo em determinada data? Você vai pegar o valor de captação líquido mais os encargos financeiros e menos eventuais pagamentos, né? Afinal, quando você realiza um pagamento, diminui o passivo. Simples assim. Simples assim. Então, olha lá o passivo. Vamos calcular o passivo. Qual que foi o valor de captação líquido?
3.600, qual que é o valor dos encargos financeiros? 960. Teve pagamento? Não, não teve, porque ele falou que o pagamento do principal e juros vai ser só em 1 de 26. Lembra que a gente está em 31 de dezembro de 21. Então não teve pagamento, então menos zero. Então 9.600 mais 960, a gente chega nos 10.560, confirmando a alternativa A como gabarito dessa questão. Tá aqui, a alternativa A é o gabarito dessa questão. Então veja que você que não entende absolutamente nada de contabilidade, nunca estudou contabilidade na vida, você resolve essa questão de contabilidade avançada. Resolve. Resolve. É um passo a passo. Na sequência eu vou explicar todos os lançamentos contábeis, porque tem gente que é curiosa, né? Eu quero saber por que funciona assim, a gente vai analisar por que funciona assim, tá bom? O fato é que eu só quero me despedir daqueles que só querem aceitar e não querem entender. Na descrição desse vídeo tem um link de um curso de questões comentadas da Banca FCC para você que está se preparando para provas de contabilidade dessa banca imperdível. Lá eu analiso centenas e centenas de questões dessa banca. Se você quer chegar lá no dia da prova, dominando, resolvendo ali de forma muito ágil e simples, né, questões dessa banca, é o curso correto para você, principalmente se você está focado aí na Cefaz Pernambuco, fique atento. É exatamente o curso que está na descrição desse vídeo. Se está estudando para qualquer outra prova da FCC, o curso também é válido, porque ela sempre pede as mesmas coisas. Então vamos lá, vamos entender então o lançamento lá na data da captação. Vamos lá. Agora eu vou entender o que está acontecendo, hein? Vou entender o que está acontecendo. Lançamento no dia 1 de janeiro de 2021. O que aconteceu em 1 de janeiro de 2021? Foi a captação de recursos, né? Eu vou debitar aqui bancos pelo valor de captação líquida. Não tem sentido debitar 10 milhões e ter que creditar pelo pagamento, né? Então já vou fazer o lançamento líquido aqui em bancos. 9.600, não é? Isso aqui, olha lá, aumentou o meu ativo. Por outro lado, eu tenho que creditar empréstimos a pagar. E aqui eu vou colocar pelo valor líquido de empréstimos a pagar. Certamente eu não vou ter que pagar 10 milhões, eu vou ter que pagar 10 milhões mais juros. Mas eu não vou perder tempo calculando esses juros, porque suponha que eu vou ter que pagar, sei lá, 14 milhões. Eu vou ter que colocar 14 milhões aqui e vou criar uma conta devedora, retificadora de empréstimos a pagar, chamada juros passivos a apropriar. Então não tem sentido, eu já vou lançar aqui pelo valor líquido, 10 milhões. Certamente eu tenho que pagar mais do que isso, mas a diferença é uma conta retificadora do valor de empréstimo a pagar. E olha só, tá faltando 400 mil reais a débito, não tá? O que você acha que é? Esse débito aqui vai para o resultado? Não, não vai para o resultado. Isso aqui é de acordo com o regime de competência, a gente vai chamar isso aqui de custo de transação a amortizar. Ou seja, isso aqui nada mais é que uma despesa financeira que eu tive que pagar, né? E será apropriada ao longo do tempo. Ao longo do tempo, nos próximos 5 anos. Por quê? Para respeitar o regime de competência, né? A captação foi no dia 1 de janeiro de 2021, eu vou apropriando tanto as despesas financeiras quanto a amortização do custo de transação ao longo do tempo. É o regime de competência. Isso aqui, então, fica lá no passivo exigível numa conta retificadora. O fato é que se você vai naquele momento lá no passivo da entidade, né? Você vai lá no balanço patrimonial analisar esse passivo, o que você tem? Você tem empréstimos a pagar pelo valor líquido de 10 milhões, certamente que o empréstimo a pagar é maior do que 10 milhões, né? Porque tem juros embutidos ali dentro, mas a gente já conversou sobre isso. E você tem aqui, olha, custo de transação a amortizar. A amortizar. Ou seja, essa aqui é a base de cálculo do encargo financeiro. Essa aqui é a base de cálculo do encargo financeiro. Que base de cálculo é essa? Olha lá. 9.600. Não foi o que a gente fez? Foi, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá a base de cálculo dos encargos financeiros, 9.600. Bom, qual que é o lançamento realizado para você entender aqui? Olha, em 31 de dezembro de 21. Por quê? Veja só que a gente calculou um encargo financeiro de quanto? Está aqui, 960. Então eu vou debitar aqui, olha, encargos financeiros. 960.
60. Isso aqui vai para o resultado. Agora, o que eu quero que você entenda é que parte desse encargo financeiro aqui, vou colocar em azul, parte desse encargo financeiro vai ser juros passivos. Então, parte vai ser juros e parte vai ser a amortização do custo de transação. Tem como você calcular isso? Tem. Não é difícil calcular isso aí. Como é que eu calculo isso aí? Bom, os juros é de 9,1 ao ano. 9,1 ao ano. E o valor que eu captei junto ao banco, está no contrato, é 10 milhões, não é? Portanto, se você multiplicar 10 milhões vezes 9,1% ao ano, você chega no valor dos juros. Então, 10 milhões vezes 0,091 dá 910. Ou seja, desses 960, 910 é juros. E ele falou que os juros serão pagos só lá no futuro. Então eu vou acreditar aqui, ó, por exemplo, em empréstimos a pagar. Na prática, vai ser um crédito na conta retificadora, chamada juros passivos apropriados. Mas a gente não fez essa conta. Então olha lá, 910 mil reais. Isso aqui, olha, aumentando o passivo, afinal ele falou que o principal e os juros serão pagos só no futuro. E esse crédito aqui, olha, que está faltando de 50 mil reais? Ora, é a amortização de parte desse custo de transação. Então, desses 400 mil reais que eu tenho que amortizar aí nos próximos 5 anos, no primeiro ano eu amortizei 50 mil reais. Então, olha lá, custo de transação a amortizar. 50 mil reais, só lembrando que isso aqui acaba aumentando o passivo, porque eu estou dando baixa numa conta retificadora. O fato é que se você vai lá no passivo dessa entidade naquele momento, olha só, vou no passivo dessa entidade naquele momento. O que eu tenho no passivo daquela entidade nesse momento? Eu tenho empréstimos a pagar, qual que é o valor? Eu tinha 10 milhões, e eu creditei mais 910, então eu tenho 10,910 no passivo, não é? Tá lá no passivo. E eu tenho aqui custo de transação a amortizar, que era de 400 mil, né? Era de 400 mil a débito. Veja que eu dei baixa em 50 mil, então 400 menos 50 dá 350. 350, lembrando que essa aqui é uma conta retificadora, né? Ela é uma conta que, olha, retificadora, então ela diminui o passivo exigível, né? Consequentemente, você vai chegar num saldo final desse passivo de quanto? 10,910 menos 350, que dá quanto? 10,560. Pergunto para você, é mais fácil entender o assunto e realizar todos os lançamentos contábeis e chegar em 10,560 ou fazer simplesmente essa conta aqui? Vai chegar no mesmo gabarito. Bom, aí fica a seu critério. Mas que é bom entender, é bom. Por quê? Porque as bancas evoluem. Então, por exemplo, a banca FCC, numa prova futura, ela pode pedir não os encargos financeiros reconhecidos em 21, não o valor evidenciado para o passivo em 31 de dezembro de 21, e sim em 31 de dezembro de 22, e sim o resultado em 22. E aí? Aí como é que faz? Mesma coisa. Então, se ela pedir em 22, o que você vai fazer? Para calcular o encargo financeiro, se eu quiser calcular o encargo financeiro de 2022, o que eu faço? Vou pegar a taxa efetiva vezes o passivo daquele momento. Passivo líquido naquele momento é 10,560. Chega nos encargos financeiros de 2022. Para chegar no passivo de 2022, o que você vai fazer? Você tem o passivo de 21, mais o valor dos encargos financeiros, que você acabou de calcular no item 2, menos o pagamento. Nesse caso, não teria nenhum pagamento e chegou no valor do passivo de 2022. Então, entendendo, você talvez vai ganhar um ponto que o seu concorrente não vai se ele mudar
Se ele mudar, nunca vi ele mudar, mas se ele mudar no futuro, pedido segundo ano os encargos financeiros e o valor evidenciado no balanço patrimonial após 2 anos, ele pega muita gente. O pessoal não entende disso, simplesmente resolve através do passo a passo. Quem conhece meus materiais também consegue, se quiser, entender a lógica do negócio. Enfim, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu quero que vocês comentem aqui, deixem as suas impressões, deixe também o seu like, se inscreva no canal e aproveite para ler a aula demonstrativa do meu curso de questões comentadas da Banca FCC, está aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço para vocês, dominem o CPC 08, porque certamente é um tema que estará na sua prova, provavelmente estará lá, afinal foi assim nas 9 últimas provas da área fiscal. Em 8 delas a gente tinha questões a respeito do CPC 08, então provavelmente será um tema na sua prova. Um grande abraço e até a próxima.